Tem a máxima do Mayakovsky, melhor morrer de vodka do que de tédio. Eu recomendo que as pessoas não morram nem de vodka nem de tédio. Agora, com absoluta certeza de tédio, a gente não morre. O nosso guia está de volta depois de ter protagonizado as jornadas italianas, né? Itália nunca mais será a mesma. Não que o país, Bob Ferreira, não tenha memória de truculentos andando na rua e distribuindo porrada, né, Valdemir? Tem uma larguíssima memória a respeito, né? Olha aqui, não há dúvida de que o Brasil é, do ponto de vista geopolítico, um dos países mais importantes do mundo, quando menos, porque é um dos principais produtores e fornecedores de alimentos. E até por isso, ocupa, claro, uma posição estratégica. Nós já chegamos a ter uma importância nesses fóruns multilaterais compatível com esse nosso papel. Isso, infelizmente, mudou, né? E atenção, ninguém minimamente informado tem o direito de se surpreender. Tudo que está aí, tudo que se viu, era absolutamente previsível, não era necessário, como eu costumo dizer, ter bola de cristal. O Bolsonaro protagonizou um vexame inédito, de várias maneiras, distintas, combinadas, e todas elas coerentes com a sua personalidade, com a sua trajetória política, com as suas escolhas. Né? Aqui e ali se tira um sarrinho, o Bolsonaro não fala inglês, o Lula não falava inglês, não fala inglês. Nesse particular, eles se igualam. E gostem ou não, e aqui fala alguém que criticou muitas vezes as falas de Lula nesses fóruns multilaterais, né? E as críticas feitas estão, certas ou erradas. Não vou entrar no mérito delas agora, porque seria desviar demais o curso das coisas. Mas o fato inquestionável é que o Lula, enquanto esteve na presidência da República, foi estrela desses eventos. Ponto. Dizem alguns da extrema-direita, também, né, ele ia lá fora para endossar todos os preconceitos do primeiro mundo contra o Brasil. É mentira. Mentira. Assim como Bolsonaro arrosta, confronta o primeiro mundo, chamado primeiro mundo, as nações ricas com a questão ambiental, dizendo nós preservamos, vocês não, vocês querem que a gente fique aqui preso a florestas. Bom, enfim, o Bolsonaro tem uma postura crítica em relação a esses países. A postura crítica do Lula era em relação a outro tema. Vivia metendo o dedo no nariz dos países ricos, por exemplo, na questão do enfrentamento da pobreza, acusando-os, inclusive, de cúmplices, ou pelo menos de insensíveis à fome no mundo. E mais de uma vez falou quase dando uma aula de como fazer, pelo menos na cabeça dele. Ele achava que estava ali dando instruções ao resto do mundo. Pretensão, tá? Pode fazer a crítica que quiser. O fato é, irrelevante ele não era. E também não falava inglês. Então não é o fato de o presidente não conseguir, nosso presidente hoje, não conseguir ter uma conversa direta com chefes de Estado que o condenam ao isolamento. A questão é outra, que ninguém quer falar com ele. Entendem? A proximidade é desagradável. A proximidade é perigosa, é temerária. Depõe contra a reputação desses líderes. E por que assim?
Bom, já havia um passivo ambiental gigantesco em relação, e tem a ver com as decisões tomadas pelo governo Bolsonaro nessa área. Muitas vezes, Bob, Vólio, tem a ver até mais com o discurso que se fez do que com decisões tomadas, mas também com decisões tomadas. Claro. Caiu drasticamente, por exemplo, a verba que o Brasil destina no combate ao aquecimento global e ao desmatamento e às mudanças climáticas. Em 3 anos, o governo cortou 93% dessas verbas. O mundo sabe disso. Focos de incêndio se multiplicam na Amazônia, e aí o presidente diz, não, a Amazônia não pega fogo porque a floresta é úmida. Quando uma das principais fontes de emissão de carbono no Brasil são as queimadas. Mais do que a indústria. E isso não prejudica o mundo quer internacionalizar a Amazônia. Não, isso é prejudicial para o Brasil. Nós já cansamos de dizer isso aqui. Então o discurso já estava todo errado. Todo errado. Aí vai Bolsonaro, numa coisa que para mim é incompreensível, aparentemente, mas eu sei a razão, poderia ser incompreensível. Veja só do que eu estou falando. Ô, Bob, nós poderíamos chegar lá, eu digo nosso chefe de Estado, falando pelo Brasil, e dizer assim, eu venho aqui falar de um dos países que mais vacinaram hoje no mundo. Somos nós. Nós temos hoje essa condição. Sim. Com as 2 doses. Mas aí seria preciso admitir, por exemplo, a importância que um adversário político dele, como Dória, teve no processo de vacinação. Que, evidentemente, sem a Coronavac, nada disso teria acontecido. Nem o governo teria se coçado. Aliás, sem a CPI não teria acontecido. É um esforço da sociedade, mas o Bolsonaro não precisa lá fora entrar na economia interna do que aconteceu. Poderia dizer simplesmente, olha aqui, sou um exemplo para a Alemanha, para os Estados Unidos. Vocês, com muito mais vacinas do que nós, vacinaram menos. Não precisa meter o dedo na cara de ninguém, mas dá para tornar isso evidente. Em vez disso, ele chega lá como aquele que nega a vacina. Olha só que loucura. Chega lá como aquele que nega a vacina, que se nega a vacinar, que associa a vacina a malefícios de saúde e que defende remédios que não têm comprovação científica. Aí vocês podem falar, bom, mas por que diabos ele faz essa escolha? Aí, queridos, tem uma estratégia que é política. E que eles podem olhar para os números, ainda hoje saiu pesquisa de novo, a pesquisa IPESP, que é aquela associada, patrocinada pela XP, mas que a XP agora não quer mais o nome dela associada à pesquisa, mas de qualquer modo continua a ser a XP a patrocinar a pesquisa. E quando você olha ali, você fala, bom, está dando certo o quê? Ele é o candidato do segundo turno, a sua turma quer ouvir essas coisas. Bolsonaro pertence hoje, as pessoas não gostam de reconhecer isso, mesmo os bolsonaristas moderados, se é que isso existe, ele pertence a uma internacional da extrema-direita, que eu chamo de Al-Qaeda eletrônica do neofascismo. Ele pertence a essa internacional da extrema-direita que é contra a vacina. E nem aquilo que é um valor que ele poderia exibir ao mundo interessa. Então vai para esses fóruns, ninguém fala com ele, ele não consegue falar com ninguém. Quando há uma conversa como houve com Erdogan, o proto-ditador, ou ditador já da Turquia, é uma conversa do outro mundo, em que ele ataca a imprensa brasileira, ataca uma empresa brasileira, não é? Portanto, não tem diálogo com ninguém. Resolve fazer um passeio de rua, que é pura provocação, sabendo mais ou menos o que ia acontecer. Isso está para ser apurado. Jornalistas apanhando de seguranças,
Havia ali seguranças brasileiros, havia seguranças italianos, não está claro se esses seguranças italianos pertenciam ou não à polícia italiana, se foi alguma milícia que foi contratada, ninguém sabe. A Itália, depois de algumas décadas, vendo um espetáculo de truculência fascistoide nas ruas, protagonizado por um brasileiro. Não vai a Glasgow, não vai à reunião do clima, critica quem está lá, faz um roteiro sentimental e leva para homenagear os pracinhas brasileiros que morreram na Itália lutando contra o nazifascismo, leva um neofascista, como Matteo Salvini. E não é má vontade de chamar Matteo Salvini de neofascista. Ele já cantou as glórias de Mussolini. Ele se negou a comemorar a libertação da Itália. Provocação, escolha. Sabendo que será criticado, sim. Sim. Mas isso molda e solda um pouco e junta o seu público. Esses 20 e poucos que garantem a ele, até agora, a passagem para o segundo turno. Que essas pessoas querem ouvir essas coisas. Afinal de contas, são pessoas que ameaçam funcionários da Anvisa caso liberem a vacinação de crianças. É uma escolha que o presidente fez. É uma escolha que empurra o país para o atraso. É uma escolha que vai marginalizando o Brasil aos poucos. Sem dúvida nenhuma. Eu diria, nós temos um presente ainda em que estamos aí na ordem das coisas, porque afinal de contas produzimos alimentos, etc. O nosso passado aponta, passado recente aponta para isso, mas estamos falando já do futuro. E temos de romper essa lógica do isolamento em que Bolsonaro nos jogou. E não adianta, ele governa para a sua milícia, ele não governa as suas milícias de opinião, ele não governa para o conjunto dos brasileiros. Hoje ainda, falando com a sua turma, né, ele reclamou que uma índia brasileira foi ouvida lá na COP26 falando mal do Brasil, né? Então ele disse, cadê aqui? Estão reclamando que eu não fui para Glasgow, levaram uma índia para lá, para substituir o cacique Raoni, para atacar o Brasil. Alguém viu algum alemão atacando a energia fóssil da Alemanha? Alguém já viu atacando a França, porque lá a legislação ambiental não é nada perto da nossa? Ninguém critica o próprio país. Alguém viu o americano criticando as queimadas lá da Califórnia? É só aqui, reclamou o Bolsonaro. Pois é só aqui. Não, primeiro que não é só aqui. E segundo, meu querido presidente, que Vossa Excelência falou mal do Brasil lá fora. Uma coisa é uma representante da comunidade indígena participar de um evento como esse e acusar o desrespeito aos índios aqui e ao meio ambiente. Outra coisa é um chefe de Estado atacar o próprio país ou pessoas do próprio país. E o senhor fez isso. Na conversa com o Erdogan, o senhor atacou a imprensa brasileira. Ou não atacou? Na conversa com o Erdogan, o senhor atacou a Petrobras. A Petrobras nem empresa estatal é. A Petrobras é uma empresa de economia mista. Ao fazê-lo, o senhor ataca interesses de privados também. Porque, no fim das contas, o senhor não tinha nada a dizer lá. Como não tinha nada a dizer sobre o meio ambiente. E aí tem um evento, que foi o pedido de demissão do Oswaldo dos Santos Lucon, que é o coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, se demitiu no meio da reunião. E ao explicar a demissão, ele disse, bom,
O fato é, governo e sociedade civil não se falam mais. Nós estamos na COP26. O presidente não foi, mas o Brasil está lá. O Brasil está lá. Tem uma comissão que é do próprio governo. Vocês estão me ouvindo? A imagem parece que travou. A imagem travou mesmo, mas... A imagem travou. Então aí vamos ver o que acontece. Eu vou continuar, tá? Então nós temos uma comissão do governo, lá na COP26, né? E temos sociedade civil representada, empresas, ONGs, né? Entidades que cuidam desse assunto. Aí disse o Oswaldo Santos Lucon, essas pessoas simplesmente não se falam. O governo e a sociedade civil não se falam na área do meio ambiente. Aí cabe a pergunta, governo e sociedade civil não se falam na área do meio ambiente, eles se falam em alguma outra área por um acaso? Há esse divórcio. E isso tem de acabar. Como vai acabar? Bom, Bolsonaro não está disposto a fazer esse trânsito. E ponto final. Ele substituiu a militância contra o STF, a pregação golpista, etc., por esse ataque àquilo que ele considera os inimigos do Brasil. E, em certa medida, na cabeça dele, os inimigos do Brasil, ou o inimigo do Brasil, o principal inimigo é a modernidade. É o mundo contemporâneo. Não é? Então não se fala no meio ambiente, não se fala na cultura, não se fala na política. Há um divórcio entre o governo, que afinal de contas é a representação política e jurídica do Estado, da nação, e a própria sociedade. E ele fez uma escolha, governar para esse grupo. Então é esse grupo que vai fazer, na cabeça dele, que vai levá-lo ao segundo turno, e levando ao segundo turno, então aí ele propõe a outra guerra, que na cabeça dele será contra o PT, que se dará na esfera dos valores ideológicos. De maneira, então, que se imagina um ambiente de guerra virtual na internet, que, em certa medida, concentra hoje a essência do conhecimento científico para defender teses que são antediluvianas. Eu pergunto aos universitários se devemos fazer uma pausa, um comercial, para a gente tentar restaurar a conexão, ou se seguimos e se faz tudo por aí. Qual é o melhor caminho, meninos? Vamos seguir por enquanto, porque a gente está com a tua foto no ar e o som tá límpido, tá ótimo. E aí no comercial normal a gente tenta restabelecer. Então você que acompanha pela internet, nós estamos aqui lutando, mas vamos vencer. E veja, para encerrar, né, esse momento, nós tivemos o assassinato de dois índios isolados, que estavam em terras dos Yanomami, né? São indígenas da comunidade, é isso? Moxi-Ha-Tetema, será que é assim que fala? Moxi-Ha-Tetema, não sei. Se alguém descobrir como fala, me avisa. Foram mortos após se aproximar de um garimpo chamado Faixa Preta, um garimpo obviamente ilegal. Não é? Então nós temos algumas questões aí que não estamos conseguindo enfrentar com o Estado legal, o Estado organizado. Isso, obviamente, depõe contra o país. Eu vou lembrar aqui aquilo que me asseguram aqueles que realmente têm a liderança do agronegócio no Brasil. O país não precisa das terras indígenas para manter a sua liderança na área. Na verdade, toda essa pregação prejudica o país lá fora e cria dificuldades para os negócios. Então, é um governo
essencialmente reacionário, que ainda enxerga o país como aquele que precisa explorar de forma predatória seus recursos naturais para conseguir ter um lugar no mundo. E não, nós não precisamos disso.